Ouve-nos, pastor divino, que o nosso Senhor, o bom pastor, continue ouvindo nossas preces, continue ouvindo as nossas orações. Amém, irmãos? E, num certo sentido, a respeito disso que gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do verso 21. Mateus 15, a partir do verso 21, diz assim a palavra do Senhor. Compartilhe a sua Bíblia com quem está perto, para que todos possam ler, acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz o texto: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Grande é a sua fé. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Amém? Meus amados, Jesus realizou um retiro. Resolveu retirar-se do âmbito da Judéia e ir para uma região que não pertencia àquela região dos judeus, nem a Galileia. Ele se retira dessas regiões, Judéia, Galileia, e faz um retiro. Russell Champlin disse que ele talvez tenha feito esse retiro por causa da oposição dos judeus, que a essa altura dos acontecimentos já pensavam em acabar com a sua vida, já pensavam em matá-lo, em tirar a sua vida. E nesse mesmo capítulo, Jesus confronta a tradição, talvez muito mais do que a tradição, o tradicionalismo dos judeus. Os irmãos observem no capítulo 15, os versos que antecedem essa história, de 1 a 20, Jesus vai dizer aos seus discípulos, vai dizer, melhor dizendo, aos escribas, fariseus, aqueles que estavam ali ao seu redor: vocês invalidam a palavra de Deus. Verso 6, no mesmo capítulo, verso 6 diz: vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus sempre confrontou os líderes da sua época com a sua realidade de distanciamento de Deus. Aqui Jesus afirma que eles estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição, dando um peso maior à tradição do que à palavra do Senhor. Então, possivelmente por conta dessa oposição, por conta dessa dificuldade em lidar com esses opositores, Jesus tenha resolvido fazer uma pausa, retirar-se para um outro lugar.
Mas esse mesmo autor afirma que no texto paralelo de Marcos, capítulo 7, parece indicar que Jesus quis ficar ali por algum tempo, provavelmente a fim de pensar e preparar os seus passos futuros, especialmente na Galiléia. O fato é que Jesus foi para um outro país, saiu dos termos da Galiléia. Dessa vez, não se dá que estrangeiros venham a ele, mas ele mesmo se dirige aos gentios, se dirige aos estrangeiros, como afirma William Hendrickson. Nesse retiro, Jesus passa pelas terras, então, de Tiro e de Sidom. Hernandes Dias Lopes nos lembra que a cidade de Tiro era um sinônimo de paganismo. Era uma cidade mal afamada desde os tempos antigos, já que dessa mesma região a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, que havia seduzido Israel para a idolatria, ali naquela região ela havia nascido, havia crescido, e depois, ao se casar com o rei Acabe, acabou desviando ainda mais o povo de Israel para o caminho da idolatria. Os judeus consideravam os habitantes de Tiro e Sidom como cães imundos. Nessa viagem, uma mulher tem a oportunidade de se encontrar com o Senhor e lhe expor o seu problema. Veja o verso 22, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi. Ela reconhece Jesus como filho de Davi. Quando ela se refere a Jesus como filho de Davi, ela está reconhecendo a identidade messiânica de Jesus. Ela está reconhecendo Jesus como o Messias, como ungido de Deus, como o Salvador, aquele que viria ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, essa mulher tem a oportunidade de encontrar-se com Jesus. E embora fosse gentia, pertencente a um outro povo não judeu, aquela mulher reconhecia Jesus como Messias, algo que muitos judeus da sua época não reconheceram. Não foi à toa que João escreve no primeiro capítulo do Evangelho: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, de todas as tribos, raças, línguas e nações, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Essa mulher reconhece Jesus como Salvador. Não importa a sua condição social, racial, a sua nacionalidade, as suas origens, o que importa realmente é se você reconhece Jesus como Messias, como Salvador da sua vida, se você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é o que importa. O verso 23 nos diz que os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela está nos importunando, mestre. Até quando nós vamos ter que aguentar essa mulher gritando nos nossos ouvidos? Os discípulos só queriam livrar-se da presença dela, não mostrando qualquer compaixão por aquela mulher. Esses homens, segundo parece, consideravam essa mulher um incômodo intolerável. Entretanto, nós podemos ver algumas virtudes daquela mulher, destacadas também por Hernandes Dias Lopes. Uma das virtudes daquela mulher é que ela consegue discernir o problema que atinge a sua filha. Extraordinário isso. Ela consegue discernir o problema que atinge a sua filha. Essa mãe sabia quem era o inimigo da sua filha, quem era o inimigo da sua casa, quem era o inimigo do seu lar. Ela sabia que o problema da sua filha era um problema espiritual. Ela disse a Jesus: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela tinha consciência de que existe um inimigo real e que todos nós enfrentamos, sim, quer queiramos ou não, quer admitamos ou não, uma grande batalha espiritual. O apóstolo Paulo disse
aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E por isso devemos nos revestir de toda a couraça da justiça, para estarmos preparados para o dia mau, para enfrentarmos as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais, que atuam no mundo espiritual. Certo pregador disse que, fez uma analogia muito interessante, dizendo que o mundo espiritual, ele é mais real do que o chão que você está pisando. Talvez você não tenha noção disso. Deveria ter. Deveria procurar ter. O mundo espiritual certamente é mais real, mais verdadeiro do que o chão em que pisamos, do que o banco em que os irmãos estão sentados agora. Essa mulher discerne o real estado da sua filha, sabendo que aquela menina estava simplesmente endemoniada. Ela não estava simplesmente com problemas psicológicos, psiquiátricos, tratáveis através de medicamentos. Ela estava endemoniada. Os demônios atingiam aquela menina e dominavam a sua vida, invadiam a sua personalidade. Essas são manifestações demoníacas, muito claras, muito visíveis. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que o maior desafio é ter discernimento espiritual para discernir aquelas manifestações demoníacas em que não há uma manifestação tão clara, tão visível, que você possa dizer, de fato é Satanás que está aqui. Nosso adversário, ele pode se passar inclusive por anjo de luz, disse Paulo, porque o propósito dele é enganar as pessoas. Essas manifestações, como a manifestação daquela menina, como a manifestação daquele outro menino, filho de um homem que estava ao pé do monte quando os discípulos de Jesus desceram do monte da transfiguração, e Jesus ouviu aquele pai dizer: o demônio apanha o meu filho e lança no fogo, lança na água, lança em tudo quanto é lugar. Essas manifestações são mais fáceis de perceber, mas há muitas outras que acontecem. Há muitas coisas que podem acontecer dentro da sua casa e que você precisa atribuir ao inferno, e precisa pedir a Deus discernimento espiritual para repreender no nome de Jesus, porque não provém do céu, mas sim do inferno. Esta mulher discerne o problema espiritual da sua filha, mas discerne também a solução do problema que atinge a sua filha. Ela percebe que o problema da sua filha não era uma situação meramente conjuntural, não era uma conjuntura, não era simplesmente uma questão de mudar de escola, de morar num outro bairro, de buscar uma vida mais confortável. Ela já tinha buscado ajuda em outras fontes e sabia que só Jesus poderia libertar a sua filha. Ela discerne que pode clamar em favor da sua filha, porque reconhece que somente Jesus é a solução para o seu problema. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Essa mulher está aflita, precisa de ajuda, ela pede ajuda a quem pode ajudar, ela não se conforma em ver a sua filha sendo destruída. A atitude dessa mulher deve nos inspirar e ensinar a agir em favor dos nossos filhos. Lute pelos seus filhos,
Ore por eles. Ore por eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse até ver os seus filhos salvos, até ter certeza de que as mãos dos seus filhos estão nas mãos de Jesus. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é Jesus, é a palavra de Jesus. Não descanse até ver os seus filhos salvos. Talvez alguns ainda estejam perdidos, alguns fora da igreja, e alguns talvez estejam perdidos dentro da igreja, porque nunca tiveram uma experiência com Jesus. Nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Faça como aquela mulher, derrame-se aos pés do Senhor e não saia da presença do Senhor até que haja uma solução da parte de Deus. Jesus ouviu o clamor daquela mulher. Mas a atitude de Jesus nos ensina algo muito interessante e profundo. Por quê? Porque houve silêncio da parte de Jesus. Ele agiu como se não estivesse ouvindo. Jesus parece permanecer inflexível, inexorável em sua recusa de socorrer aquela mulher. Alguém poderia ainda dizer que a recusa de Jesus em dar uma atenção àquela mulher visava instruir os discípulos mais do que a mulher. E é bem provável que tenha sido isso. Os versos 24, você pode localizar para mim? Jesus responde àquela mulher da seguinte maneira. Quando ele resolve responder, ele responde da seguinte forma: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus afirma que não seria justo dar as bênçãos de Israel aos que não fazem parte de Israel. Por que Jesus demorou tanto a dar a essa mulher o socorro que ela necessitava tão desesperadamente? É bem verdade que nós vivemos numa sociedade que corre de um lado para o outro, está acostumada a soluções imediatas, que busca soluções imediatas. Você aperta um botão, você dá um clique no seu computador, aperta, portanto, um botão na tela do seu celular e, de repente, você avança, você volta, você faz aquilo que você precisa fazer. E muitas vezes nós transportamos essa realidade para a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com o Senhor. Quanto tempo Abraão e Sara tiveram que esperar até que Isaac estivesse nos seus braços? Quanto tempo, irmãos? Quantos anos? 25 anos. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa. Foi pai aos 100. Salmo 22, que é um salmo messiânico, o salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Lázaro morreu? Poderíamos dizer, porque Jesus chegou atrasado, porque Jesus demorou 4 dias para chegar em Betânia. Entretanto, conforme vários autores afirmam, parece que ressuscitar um Lázaro morto seria um meio mais eficaz de fortalecer a fé dos seus discípulos do que curar um Lázaro doente. Jesus foi chamado para curar Lázaro. E quando chegou em Betânia, atrasado, entre aspas, ainda ouviu Marta dizer: se tu estivesses aqui,
meu irmão não teria morrido. Por que esse atraso? Por que essa demora? Olha só o que aconteceu. Jesus se dirige a Marta e diz: Marta, Marta, eu não disse a você que se você crer, você verá a glória de Deus? Eu creio, Senhor. Eu creio. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós teremos que esperar. Muitas e muitas vezes a resposta do céu não virá no nosso tempo. A grande questão é o que a gente faz nesse tempo de espera. A grande questão é como a gente espera. O que o salmista disse no Salmo 40? Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele ouviu quando clamei por socorro. Tirou os meus pés de um lamaçal, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. O grande desafio é esperar com paciência. É bem verdade que muitas vezes a gente quer esperar, mas esperar com o coração agitado, correndo de um lado para o outro, angustiado de um lado para o outro. Meus irmãos, Jesus virou para aquela mulher e disse: ó mulher, grande é a sua fé. Que grande fé você tem. A fé é grande quando continuamos orando e clamando, mesmo quando parece que não temos uma resposta de Deus. A fé é grande quando nós perseveramos em oração, mesmo sem uma resposta aparente do céu. Nós não desistimos de orar, não desistimos de clamar, nós perseveramos. O texto que lemos no início do nosso culto diz que nós precisamos de perseverança para alcançarmos a promessa. Especialmente porque o tempo de Deus não é o nosso. E o que importa de fato não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E quando as coisas chegam, quando as coisas permitidas por Deus acontecem na hora exata, no momento exato, na hora que mais precisávamos receber. Mais precisávamos receber. Ano passado nós tivemos uma experiência dessa em família. Exatamente há 1 ano atrás, em julho do ano passado. Orávamos em casa, orávamos em família, colocando uma circunstância diante de Deus. E naquele dia, chegou a resposta. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é bom. No dia em que menos esperávamos. No dia em que jamais poderíamos imaginar que haveria uma resposta. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com vocês. Como eu gosto de guardar datas, acho que vocês já perceberam, dia 5 de julho do ano passado. Hoje pela manhã, nós compartilhamos com os irmãos os desafios de Paulo, a necessidade de renovarmos o nosso ânimo, e o momento em que Jesus fala sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. O desânimo é uma arma do inimigo que o inimigo tem usado para nos afastar das fileiras de oração.
Aquela mulher não desistiu. Ela continuou clamando a Jesus. Ela considerou que até os resíduos, as sobras das bênçãos de Deus, as bênçãos da casa de Deus, eram suficientes para suprir as suas necessidades. Não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Bem, Senhor, ok, mas a gente se contenta com as migalhas. As migalhas já não são suficientes. Ou seja, nós não abrimos mão da tua bênção, nós não abrimos mão do Senhor agindo, intervindo nessa situação que estamos vivendo, lá em casa com a nossa filha, horrivelmente endemoniada. Nós não abrimos mão, ainda que sejam migalhas, elas serão suficientes para curar a minha filha. É por isso que Jesus disse: ó mulher, a sua fé é grande, é grande. Que coisa extraordinária. A mulher parece que deixou Jesus sem argumento. Sem argumento. Warren Wiersbe diz que essa mulher encontrou vários obstáculos em seu caminho. Sua nacionalidade era contra ela era gentia. Jesus era um judeu. Era uma mulher numa sociedade em que a mulher era totalmente desprezada. Satanás estava contra ela porque um espírito imundo estava dominando a sua filha, a personalidade da sua filha. Os discípulos também estavam contra ela, pedindo a Jesus que a mandasse embora, que a despedisse. Contudo, essa mulher não desanimou. Ela continuou firme, clamando ao Senhor. A nossa fé é grande quando nós não paramos de orar, quando não paramos de clamar. Talvez tenha passado pela sua cabeça a seguinte pergunta: de que adianta orar? De que adianta tanto orar? Isso me faz lembrar de George Miller, grande homem de Deus, no século passado, na Inglaterra. Um homem de oração, que tinha uma intimidade com Deus extraordinária. Não perdia a sua calma, a sua serenidade, simplesmente porque ele sabia em quem confiava. E quantos anos aquele homem orou por conversões de pessoas do seu relacionamento? Algumas décadas, 20 anos, 30 anos, orando pela conversão de uma pessoa, mas não parava de orar, não parava de clamar. Algumas talvez ele não tenha visto se converter, tenham se convertido depois da sua morte, mas enquanto teve vida, ele não desistiu de orar, não parou de orar. Já faz alguns anos que oramos pelos nossos parentes que não são crentes. Nós também temos parentes não crentes, irmãos. E vamos continuar orando em nome de Jesus. Vamos continuar clamando a Deus por suas vidas. Não desista de orar. Seja qual for o motivo, continue clamando ao Senhor. Em nome de Jesus, não pare de orar, não pare de clamar. Não desanime, pois é justamente a oração que lhe dará o suporte que você precisa e dará direção para tomar as decisões que você precisa tomar diante do sofrimento. Grande é a nossa fé quando continuamos orando, clamando e quando continuamos adorando. Vejam comigo o verso 25. O verso 25 nos diz que aquela mulher, depois de ouvir Jesus, veio e o adorou. Veio e o adorou. Normalmente, o verbo adorar está relacionado a prostrar-se diante de Deus.
a ajoelhar-se diante do eterno Deus. Ela adorou, ela conseguiu adorar a Deus no meio do seu sofrimento. O pastor Hernandes diz que aquela mãe transformou a sua necessidade em uma estrada para encontrar-se com Cristo. Transformou a necessidade em oportunidade para prostrar-se aos pés do Senhor. Transformou o problema num altar de adoração a Deus. Por meio daquele sofrimento, ela teve a oportunidade de conhecer a Jesus de uma forma muito mais real e muito mais profunda. E é bem verdade que quando, pelo auxílio do Espírito de Deus, somos movidos a adorá-lo no meio da dor, no meio do sofrimento, quando estamos como que dentro de uma panela de pressão, prestes a explodir, porque a água está baixando, pressionados de todos os lados, quando conseguimos adorá-lo nesses momentos de angústia, parece que Deus consegue colher de nós uma adoração melhor, uma adoração mais profunda, uma adoração mais consistente, especialmente porque nesses momentos não estamos adorando a Deus por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele fará, mas estamos simplesmente adorando a Deus por aquilo que Ele é para nós. E aquilo que Ele é o que sustenta a nossa fé. Aquilo que Ele é para mim, para você, é que sustenta o nosso relacionamento com Ele em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Se orar é difícil, adorar é um outro nível, é um outro patamar. Até porque o sofrimento é capaz de levar as pessoas a se decepcionarem com Deus. Deus não me atendeu. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu essa situação na minha vida? E mais, eu que tenho sido fiel a Ele ao longo da minha vida, tenho procurado obedecer os seus mandamentos, tenho procurado ser fiel ao Senhor, por que Ele permitiu isso na minha vida? Precisamos rever as motivações que nos levam a adorar. A nossa relação com Deus, infelizmente, em muitos momentos, é uma relação interesseira e egoísta. Achamos que Deus tem a obrigação de nos atender como o gênio da lâmpada maravilhosa. Faça o seu pedido, ou você tem 3 pedidos para fazer. Se Ele nos atende, ficamos felizes e adoramos. Se Ele não nos atende, nos entristecemos, nos decepcionamos. A mulher continuou adorando ao Senhor mesmo diante do silêncio de Jesus, mesmo diante de uma simplesmente aparente indiferença. Infelizmente, condicionamos a nossa adoração às bênçãos que recebemos do Senhor, aquilo que Ele faz por nós e não aquilo que Ele é para nós. Quando você achar que não há motivos para adorar a Deus, quando você achar que Deus não fez nada por você, aproxime-se dEle e adore o seu nome por aquilo que Ele é para você. Aquilo que Ele é para você. Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é, mulher, a fé que você tem. Interessante perceber que Jesus se impressiona com a fé de algumas pessoas ao longo do seu ministério. E as pessoas que chamam a atenção de Jesus pela sua fé são 2 gentios, não são 2 judeus, são 2 gentios. O primeiro foi um centurião, como registrado em Mateus capítulo 8, um centurião aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, por favor, tenha misericórdia do meu servo, porque ele está paralítico em casa e sofrendo muito. Aí Jesus vira para aquele centurião e diz assim: eu irei curá-lo.
Aí ele vira para Jesus e disse: Senhor, não precisa se incomodar com isso. Basta uma palavra. O senhor não precisa ir à minha casa. Basta uma palavra. Sabe por quê, Senhor? Eu também sou um homem que exerce autoridade. Eu digo a um dos meus soldados: vá e faça isso ou faça aquilo, e ele vai. Eu digo ao outro: venha, e ele vem. Eles obedecem às minhas ordens. Então, da mesma forma, dê uma ordem. Não há doença que resista à tua ordem. E Jesus diz aos seus discípulos: nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. Pode ir embora, o seu servo já está curado. E a ordem de Jesus, aquele paralítico, aquele servo do centurião foi curado. Da mesma forma, Jesus disse: ó mulher, grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Que seja feito como você quer. E desde aquela hora que Jesus pronunciou essa palavra, a sua filha ficou livre daquele demônio que destruía a sua vida. Que Jesus encontre em mim e em você essa grande fé. Essa grande fé que fará toda a diferença para enfrentarmos as lutas e os problemas da vida. Que Ele encontre em nós essa grande fé que nos fará perseverar em oração, que nos fará atingir um outro patamar, o nível da adoração, a despeito das circunstâncias, a despeito dos problemas e das dificuldades da vida. Vamos orar? Quero encorajar você a fechar os seus olhos e a dizer do fundo da sua alma: Deus, renova a minha fé. Aumenta a minha fé. Tem misericórdia de mim, da minha casa. As coisas não andam bem lá dentro de casa. Eu preciso de Ti. Preciso da Tua obra na vida do meu filho, da minha filha. Preciso do Senhor. Preciso da Tua ajuda. Preciso do Teu auxílio. Opera, Deus, na situação que estou vivendo. Ajuda-me a não parar de orar, a não parar de adorar, a continuar clamando e adorando, a despeito das circunstâncias. Derrame seu coração diante de Deus. Você que está aqui conosco no templo, você que nos acompanha à distância, derrame seu coração diante do Senhor. Nossa fé, Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete, dá. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé, Jesus contemplará. De pé, vamos cantar este lindo hino de louvor a Deus.